Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Disse Jesus de acordo com a redação de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. A reflexão do Evangelho para este domingo, 24 de setembro de 2023, é a de São Mateus, no capítulo 20, do primeiro versículo até ao 16º, como vocês podem ver aí na referência. Como sempre, a minha sugestão é de que vocês leiam este evangelho, aí se encontrarem com outras pessoas, com elas, e debaterem um bocadinho, e nós nos encontraremos para a reflexão propriamente dita após a vinheta, em nome do Pai, do Filho e da Santa Ruá. Amém. No domingo passado, a reflexão do Evangelho baseou-se no capítulo 18 de Mateus a respeito do perdão. Lemos o Evangelho, esse trecho que começa com Pedro querendo demonstrar serviço, querendo demonstrar que compreendia o que era perdão, perguntou para Jesus que se deveríamos perdoar alguém que nos ofendeu até 7 vezes. Jesus disse não. Temos que perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, infinitamente. Porque o perdão no discipulado, o perdão na vida dos que seguem, das que seguem Jesus, das que se comprometem com o projeto do seu reino, é um repertório permanente alimentador do comportamento das pessoas em sociedade e não somente na comunidade dos que creem, principalmente aí. E este repertório acontece dentro de cada pessoa quando se cultiva, se prepara, se orienta, se aprofunda, se fundamenta na compreensão do perdão para guardá-lo forte, resistente e alimentado. E também por fora das pessoas que creem, que seguem Jesus nas relações, nos momentos principalmente em que surgirem conflitos, surgirem atritos nas relações, é hora de se sentarem calmamente, de refletirem, levantarem as causas dos problemas, a incompreensão em torno deles e buscar o perdão. O perdão cura. O perdão é terapêutico. O perdão é significado de cuidado nas nossas relações. O perdão não é para pessoas perfeitas, mas é para nos aperfeiçoarmos, nos seguirmos fielmente a Jesus. O perdão não é para pessoas fracas. Eu não perdoo porque eu não sou um fraco para andar atrás da pessoa para pedir perdão ou para perdoar. Não, não é isso. Perdão é para as pessoas fortes, que se preparam, que se qualificam e se fortalecem para perdoar. Sabemos que neste mundo
há muitos solavancos, muitos tropeços, muitas pedras pelo caminho e nós nos machucamos facilmente uns aos outros, umas às outras, e vocês sabem disto. Por isso, perdão como repertório permanente, sempre cuidado, ali à disposição, deve ser contado para esta cura que devemos empreender. E nesse evangelho de hoje, tanto quanto o perdão é um repertório importantíssimo como valor determinante e a priorístico prévio às nossas relações, que acontecem também a posteriori quando ocorrem os desentendimentos, vem a justiça. A justiça é também parte deste repertório ao lado do perdão. Quer dizer, os discípulos e discípulas de Jesus, os seguidores e seguidoras de Jesus, os que se envolvem no desenvolvimento do seu reino aqui e agora, também se movem pela justiça. É para isso que Jesus contou esta parábola que está aí, que vocês leram. E esta parábola é bem como outras que começam dizendo que o reino de Deus, que aqui Mateus chama dos céus, porque ele é judeu, é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O reino de Deus, então, é parecido, é semelhante, é mais ou menos igual a esse patrão, ainda que esse patrão seja muito aquém do que é o reino de Deus. Que madruga, que cedo no alvorecer da humanidade se levanta para contratar para a construção do seu povo, construção do seu próprio reino, trabalhadores e trabalhadoras. E esse patrão toma a iniciativa. Ele não é nenhum burocrata, ele não é nenhum cartorial, ele não se protege dentro de um escritório à espera daqueles que batem as portas à busca de emprego, à busca de serviço. Mas ele vai ao encontro de quem precisa trabalhar e forma contrato com essas pessoas. E esse contrato, que tem uma base essencial, e aqui a parábola chama de trabalhadores mesmo, e esse termo é riquíssimo, fundamental para entendermos de que lado nós estamos. E ele contrata esses trabalhadores, essas trabalhadoras, prometendo pagar-lhes o que é justo. Olha o valor da justiça aqui. Para lhes pagar o que é justo. E para representar a ideia desta justiça, a parábola toma como modelo, como padrão de pagamento justo, uma moeda que existia na época de pagamento salarial diário dos trabalhadores e trabalhadoras. É uma moeda de prata, uma moeda romana, pois esse império dominava a região. E esta moeda, então, representava a justiça. Trabalhador trabalha, recebe, ao final do seu expediente, ao final da sua jornada, o pagamento justo, porque o patrão, esse aqui, é justo. O patrão, esse aqui, não é somente proprietários dos meios de produção que explora o trabalho alheio, mas ele designa da produção o que é justo, porque ele tem como repertório na vida dele a justiça como valor determinante das relações entre trabalho, produção e ganhos. Mais adiante o patrão resolve sair
ir ao encontro de mais pessoas para trabalhar na vinha, para trabalhar com ele. E ele saiu já pela segunda vez às 9 horas para encontrar pessoas, oferecer o salário justo, além de oferecer trabalho que é necessário para o ser humano como criador também. O ser humano intervém na natureza, usando várias ferramentas como extensão do seu cérebro e das suas mãos na remodelação do planeta. Aqui, no caso, através do cuidado com uma vinha. E depois, finalmente, o patrão sai às 5 horas da tarde. Tudo dá a entender na parábola que o expediente termina às 6. E ele sai às 5 para contratar mais trabalhadores para a sua vinha. E contratar exatamente com base naquele contrato inicial, em que há um acordo das partes. O patrão promete pagar uma moeda de prata e os trabalhadores prometem trabalhar e trabalham como parte desse contrato. O patrão promete pagar ao final da jornada e eles trabalham até receber e recebem o contratado. Até que no final, quando ele decide pagar os trabalhadores, ele começa por aqueles que chegaram às 5 horas da tarde, pelos últimos. E surpreendentemente, ele paga os trabalhadores que chegaram para trabalhar apenas 1 hora o mesmo valor recebido por aqueles que chegaram pela madrugada ou que chegaram às 9 horas. Ele paga com a mesma moeda de prata. Quando houve uma reclamação, eles reclamam que esses que receberam do patrão uma moeda, tanto quanto os que chegaram pela madrugada, trabalharam apenas 1 hora. E reclamaram do patrão. Patrão que enviara o administrador para pagar. O administrador, que era um trabalhador permanente na vinha, na empresa, pagou. E esses primeiros, reclamaram, alegando que trabalharam muito mais o dia inteiro e receberam a mesma coisa que aqueles que trabalharam 1 hora. Resposta do patrão. Esta figura que aqui é usada porque era a figura conhecida no meio econômico, no meio administrativo, no meio empresarial na época, que na verdade aqui representa o próprio Deus e que age em Jesus para cuidar da vinha, para implantar a vinha do seu reino. Os trabalhadores, outros se queixaram amargamente, inquietamente, perturbados realmente, se revoltando com o patrão por causa desta moeda de prata, paga na mesma quantidade a eles e aos trabalhadores que chegaram por último. No entanto, o patrão responde aos resmungões: amigos, eu não fui injusto com vocês. Não combinamos uma moeda de prata? Tomem aqui o que é de vocês e voltem para casa.
Eu quero dar a este que foi o contratado por último o mesmo que dei a ti, ao resmungão. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Pergunta o patrão. Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta última frase do versículo 16a não consta do original do Evangelho, mas me parece que faz sentido. No contexto de toda a narrativa da parábola, esta frase faz sentido. E aqui, então, o critério não é o tempo de trabalho, mas o trabalho. É a chegada. Esses primeiros que chegaram cedo, no fundo do contexto da parábola, eram os hebreus, os judeus, que chegaram primeiro na primeira hora para formar a vinha, o povo de Deus. No entanto, se desviaram, não entenderam o projeto divino e se entregaram à prostituição da relação e da aliança com o Império Romano e com outros impérios anteriormente, massacrando seus trabalhadores e suas trabalhadoras. Agora, esses últimos que chegam são os publicanos e os gentios, desprezados pelos primeiros, que alegavam que eles eram os primeiros porque, na verdade, foram os primeiros e os únicos a aceitar o projeto divino, o projeto de Yahvé, o projeto de Deus. Os outros povos não quiseram, portanto não tinham prioridade na vinha, não tinham prioridade no trabalho, não deveriam ter prioridade no recebimento do salário, aqui como símbolo de aceitação por parte do patrão. É a queixa injusta, é a queixa invejosa, como diz a parábola, é a queixa mesquinha, é a queixa dos que se fecham em torno de si mesmos e da mesma forma como aqueles que seguem Jesus, mas não sabem perdoar, outros que assim vivem nesta amargura do queixismo, também não sabem ser justos com seu próximo. Não sabem ser justos econômica e socialmente nas relações na sociedade, principalmente com os trabalhadores e trabalhadoras. Esta parábola facilmente pode ser entendida e interpretada com o chamado conflito de classes. Os proprietários dos meios de produção, no caso aqui a terra e as uvas, a vinha, se adonam, se apossam, fazem aliança com quem dá mais lucro e abandonam os que trabalham. Aqui, o patrão desta vinha fez o contrário. Ele foi às praças, quando viu inclusive os trabalhadores que, perguntados por que não se encontravam no trabalho, disseram: ninguém nos contratou. Isto é, os excluídos, os expulsos da economia, os expulsos do compartilhamento da produção das riquezas, se encontravam nas praças. E o patrão, então, os incluiu, os chamou, os convidou, os integrou na construção da vinha, isto é, do reino. Então, aqui há um esquecimento do que seja justiça. A luta é para que se construa uma sociedade justa. E essa sociedade tem que partir de um modelo. O modelo é o reino que Jesus veio trazer. Por isso, o texto começa exatamente isso.
Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um patrão. E depois vem os trabalhadores. O reino de Deus tem que ser semelhante a estas relações, tem que acontecer nas relações, tem que se traduzir nas relações de trabalho e até mesmo da luta contra a injustiça daquilo que não foi contratado, o que não é o caso nesta parábola. Creio que para os nossos dias, esta parábola, afiançando, sublinhando a justiça como repertório absolutamente permanente e gerador de fidelidade ao seguimento de Jesus e de fidelidade na relação com os outros e com as outras, principalmente com a classe trabalhadora, tem que ser um atributo permanente dos cristãos e das cristãs, dos seguidores, das seguidoras de Jesus, dos discípulos e discípulas de Jesus. No entanto, em contradição que se vê por aí, é muito cristã de igreja, que durante as suas atividades templistas de altar, ali louvam, comungam, participam da Santa Eucaristia e quando saem e ingressam nesse mundo do conflito de classes, nesse mundo de injustiças, se somam aos injustos, se somam aos que exploram, se somam aos que pisam, se somam aos que excluem, aos que jogam para fora, para o meio das praças e do abandono aqueles que trabalham. Então, esta parábola nos chama a atenção. Esta parábola nos convida a pensar no nosso comportamento e no nosso repertório ético. Nosso repertório que, traduzindo na vida de cada um, é moral. E cada um de nós sermos justos com os outros. É assim que o reino de Deus acontece. É nesta relação de conflito de classes, enquanto lutamos por justiça, que o reino de Deus se levanta para incendiar positiva e curativamente as nossas relações. Que a nossa oração na prática, meu irmão, minha irmã, seja de que aprendamos a nos abraçar a esta justiça como atributo importantíssimo do reino dos céus, do reino que Jesus inaugurou, que Jesus realizou e radicalizou no seu ministério. Que esta justiça seja um atributo permanente ao lado do perdão, juntamente com o perdão, para nos relacionarmos com justiça ao lado das pessoas com quem convivemos, com quem lutamos na construção de uma sociedade mais justa. Que esta justiça contrate relações justas, embora o conflito de classes, embora esta angústia permanente que vivemos por razões econômicas, como na parábola, nós sejamos o mais justos possível, sem idealismo, sem abstração, mas concretamente realizando em nós a justiça do reino que Jesus trouxe. Em nome do Pai, e do Filho, e da Santa Ruá, abençoando-te agora e para sempre. Amém.